Espírito Santo de Deus, aleluia. Quero pedir para que os irmãos estão chegando, irmãos, já vai deixando o like de vocês. Quero também pedir para vocês compartilhar essa live em nome de Jesus, porque o que eu vou falar aqui é muito importante. Se existe alguém que não acredita, já em nome de Jesus, já pode sair desta live, já sai dela em nome de Jesus, não fica nesta live. Ah, eu não acredito, então sai desta live, porque você já é um incrédulo, você já não acredita naquilo que Deus pode fazer. Muitos irmãos estão tendo essas experiências espirituais com Deus. E eu quero deixar essa experiência espiritual que eu tive para vocês, para que vocês venham ter temor, para que vocês venham ter reverência, para que vocês venham ser diferentes diante da presença de Deus. Porque o que eu vou falar aqui é muito sério, não é brincadeira. Eu vou falar para vocês o que eu vi. Eu já fui 2 vezes, irmãos, nesse tempo que eu me converti. Deus já me levou 2 vezes ao inferno. Eu já vi o inferno 2 vezes. Não foi uma só, foi 2 vezes. Mas a primeira vez que eu vi foi assustador. Porque eu vi mulheres, eu vi crianças, eu vi homens, eu vi muita coisa naquele lugar. E eu vou falar para vocês tudo que eu vi. Vou falar para vocês tudo que eu vi. Que Jesus possa me fazer lembrar de tudo. Que o Espírito de Deus possa me fazer lembrar de tudo. Em nome de Jesus. Para mim trazer detalhadamente para os irmãos. Então eu peço para vocês, irmãos, em nome de Jesus, que não fiquem nesta live caso você não acredita. Não fica aqui. Sai desta live. Sai dela. Sai. Se você não acredita, não fica. Sai. Porque o que eu vou falar é muito sério, amém? O que eu vou falar é muito sério e vocês vão saber um pouquinho do que é o lugar de tormento, irmãos. Igreja, antes de eu contar, eu preciso voltar um pouquinho lá atrás para vocês entenderem o porquê que isso aconteceu. Logo que eu me converti, amados irmãos, logo que eu comecei a buscar a presença de Deus, Jesus ele foi moldando a minha vida, assim como é a vida de cada um de vocês. Jesus ele foi moldando a minha vida. Eu fui começando a deixar os maus hábitos, os maus costumes. Eu comecei a deixar aquilo que o mundo, irmãos, aleluia, me oferecia. Eu comecei a abandonar tudo. Eu comecei a deixar tudo de lado. E eu sempre tive no meu coração que a oração era aquilo que me deixava mais fortalecido. Então eu não podia parar de orar. Eu não podia parar de buscar a presença de Deus. Eu tinha que orar. Eu tinha que buscar, eu tinha que clamar, eu tinha que suplicar. E eu todas as vezes eu fazia, irmãos, um quartinho da oração. Todas as casas que eu ia, que eu morava, eu sempre tinha um quartinho da oração. E nesse quartinho, irmãos, eu orava, eu buscava a presença de Deus. Então eu tenho que trazer tudo isso para vocês entenderem por que isso aconteceu. E eu sempre tive, irmãos, comigo, que as minhas orações diante da presença de Deus, elas têm que ser totalmente sinceras. Eu tenho que sempre falar aquilo que está dentro de mim, colocar para fora, quer seja ruim, quer seja mal, quer seja tudo, eu tenho que botar para fora diante da presença de Deus. Mostrar para Deus quem verdadeiramente eu sou. Então nesses quartinhos de oração era onde, irmãos? Era onde eu clamava e buscava a presença de Deus. Era onde eu clamava e rogava a presença do Espírito Santo. Hoje eu já não tenho mais quartinho de oração, queria ter, mas a casa onde eu moro só tem 2 quartos, então não tem como fazer quartinho de oração aqui. Tem o quarto dos meus filhos e o quarto meu com a minha esposa. Então presta muita atenção no que eu vou dizer. E aí, igreja, eu sempre entrava no quartinho de oração e orava. Ali eu fechava o meu olho, irmãos, e eu colocava sempre um colchão no chão, sempre um colchãozinho no chão. E quando eu dobrava o joelho, eu colocava sempre as minhas mãos assim e ficava falando com Deus, de joelho. E um certo dia, amada igreja, eu estava orando fervorosamente. E parece, irmãos, que não é que um sono me dominou, porque eu estava orando fervorosamente. Naquele momento, irmãos, que eu olhei, é como se eu visse o meu próprio corpo. E quando eu vi o meu próprio corpo, eu de joelho, eu vi o meu próprio corpo. E o que mais me chamou a atenção, que na hora que saiu do corpo, eu senti ainda a batida do coração. Eu senti que eu não estava desligado do meu corpo.
porque eu senti a batida do meu coração, eu senti o meu respirar na minha alma. É algo... Por isso que eu falei, se você não acredita, irmão, sai daqui em nome de Jesus, porque eu estou tentando explicar da melhor forma, porque essas coisas parece que é inexplicável, não, é difícil de explicar. Então presta muita atenção. Quando eu vi o meu corpo, eu senti a batida do meu coração e eu senti o meu respirar. Eu estava ligado ainda ao meu corpo, a minha alma estava fora, mas eu ainda estava ligado com o meu corpo. Eu ainda tinha uma ligação com o meu corpo. E nessa ligação, irmãos, na hora que eu senti isso, eu senti o meu corpo, o meu coração bater, a minha respiração, eu sentia ela. Naquele momento, eu fui para um lugar totalmente tenebroso. Era pura escuridão, pura treva. Não tinha luz, irmãos, naquele lugar, era treva. Trevas. Eu não conseguia enxergar, irmãos, a minha mão estava aqui, né? Eu podia tentar colocar a minha mão no meu rosto, parecia que eu era cego naquele lugar, porque eu não conseguia enxergar minhas mãos. De repente, meus irmãos, aquela nuvem preta, ela foi se dissipando. E algo começou como se fosse a me empurrar. E eu me empurrando, eu tentava voltar para trás, porque eu comecei a temer aquilo. Eu comecei a temer, mas não o medo de ficar apavorado, mas eu comecei a temer o lugar que eu estava vendo. Quando, irmãos, eu comecei a sair daquelas trevas, eu cheguei num lugar, irmãos, que o calor era tão quente, mas tão quente. E eu vi, irmãos, a primeira coisa que eu vi foi o tamanho daquele lugar. Era como se fosse o mundo inteiro, era como se fosse um lugar gigante. O mundo inteiro naquele lugar. E quando eu olhei, irmãos, eu vi como se fosse um homem deitado. Imagina um homem deitado com as mãos para trás. Eu vou fazer aqui mais ou menos. E com a boca assim aberta. Essa parte toda estava deitada no chão. E a boca estava aberta. Ela estava aberta assim, aberta. Uma boca, tipo tudo feito de pedra fervente. E a boca daquele, era um homem e a boca estava aberta. Tinha olho. Tinha tudo, irmãos, tinha tudo, mas não se movia. É como se fosse, eu via isso de longe, de muito longe, mas eu conseguia enxergar. E aquilo começou a me empurrar, irmãos, eu comecei a me aproximar. E eu fui me aproximando, fui chegando mais perto. E eu vi, irmãos, uma grande fila. E o povo, irmãos, tinha uns que se arrastava. Eu comecei a entender que no inferno, irmãos, presta muita atenção que eu tenho que trazer nas explicações para você entender. Eu via pessoas que se arrastavam, elas não tinham movimento das pernas. Eu vi pessoas cegas, eu vi pessoas sem braço, eu vi pessoas machucadas, eu vi pessoas feridas, eu vi pessoas sem uma perna, mas com a outra. E elas todas estavam acorrentadas aos seus pulsos. Aqueles que não conseguiam andar, o da frente puxava ele arrastando. Porque se parasse, tinha uns demônios. Eles eram bem feios, eles ficavam do lado da fila. Eles ficavam do lado daquela fila. E esses demônios, eles tinham várias, como se fosse aquelas coisas medieval, tipo lança, espada. Eles tinham tinha uns que tinham umas bolonas de ferro assim gigante. E eu comecei a olhar aquilo. E começou, aquelas pessoas que estavam na fila começavam a puxar aquelas que estavam oprimidas, aquelas que estavam ali, que não tinha perna, que não tinha braço, que não tinha uma outra perna, um outro braço, eles começavam a puxar. Porque se eles parassem, aqueles demônios que estavam nas filas, aqueles que coordenavam a fila, eles batiam nas pessoas, eles batiam, irmãos. Eles batiam, para a fila caminhar, a fila não podia parar. Porque de todo momento estava saindo pessoas de dentro daquelas sombras. Aquela sombra era o abismo, irmãos. Lembra quando Abraão, ele fala assim, existe um grande abismo que afasta nós de vocês? Aquele abismo é as trevas, irmãos, é um lugar de treva, de muita escuridão. E as pessoas iam saindo de dentro daquele abismo. Na hora que ela saía, aqueles demônios já pegavam ela, puxavam, seguravam, não tinha como fugir, irmãos. Elas se debatiam, elas se debatiam demais, não tinha como fugir. Eles já amarravam elas e engatavam na corrente que estava puxando a fila. Então centenas e centenas de milhares de pessoas iam entrando naquela fila, e aquela fila não podia parar. Tinha pessoas que tentavam fugir, irmãos, daquela fila, almas que tentavam fugir. E em cima da cabeça, em cima daquela boca onde as pessoas entravam,
Eu vou falar bem devagar para os irmãos entenderem que eu não quero deixar nenhum detalhe de fora. Eu via demônios que ficavam voando, eles ficavam voando por cima daquela fila. Eles eram menor. De estatura assim, vamos colocar de 1 metro, mas eles eram menor do que os outros. Os outros tinham 3 metros, era muito grande. Quando ele pegava uma pessoa, a pessoa podia se debater, ele sacudia a pessoa igual um boneco. Era igual um bonequinho. Não tinha como aquela pessoa fugir, era igual um bonequinho. Pegava e sacudia, entendeu? E eles amarravam, e os outros ficavam voando, irmãos, por aquele lugar. Aquela porta era muito cheia de pessoas. É muito cheio de pessoas, irmãos. Então, era muito demônio. Era muito demônio. E os que voavam, eles ficavam voando. Os que ficavam do lado da fila, ficavam centenas de demônios do lado da fila, colocando as pessoas para andar, que eles não podiam parar. Eles não podiam parar. Aquelas pessoas que estavam caídas, que era pessoa, por exemplo, cadeirante, que viveu uma vida de pecado e não se arrependeu. Pessoas que eram enfermas, não tinha braço, não tinha perna. Pessoas cegas. As pessoas que eram boas fisicamente puxavam essas pessoas. Eles tinham que arrastar. Eles tinham que arrastar elas, senão eles apanhavam. Então os da frente tinham que arrastar. Aqueles que estavam caídos tinham que arrastar, tinham que fazer força para arrastar. E aquelas pessoas gritavam, falavam assim: Senhor, misericórdia. Tinha pessoas que chamavam mãe, chamavam pai. Eu via pessoas chamando o nome, por exemplo, Pedro, por favor, me tira daqui. João, Antônio, me tira daqui. Eu via as pessoas chamando o nome. Às vezes, quem sabe era marido, quem sabe era o pai. Entendeu? Pedia para Deus misericórdia. A grande parte das pessoas, elas pediam misericórdia para Deus. Falavam: Deus, por favor, tem misericórdia de mim. Deus, tem misericórdia de mim, por favor, me tira daqui. Me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Eles clamavam muito. Entendeu? Eles clamavam muito, 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 muito. Muito. Eles clamavam demais. E aí, irmãos, eles começavam a andar e arrastar. Então, presta muita atenção. O que eu cheguei à conclusão? Ainda vou terminar, tem muita coisa ainda para me falar. Irmãos, presta muita atenção. Quando, igreja, quando você morre e você vai para Cristo, tudo aquilo que você teve de enfermidade desaparece. Se você não tinha uma perna, você vai ter aquela perna de novo. Se você não tinha um braço, você vai ter aquele braço de novo. Se você era cego, você vai voltar a enxergar. Mas quando vai para o inferno, toda maldição, irmão, o homem leva. Toda maldição que ele passou na terra, ele leva. Ele leva tudo, irmãos, ele leva tudo com ele. Se ele não tinha braço, ele vai sem braço mesmo. Se ele não tinha perna, ele vai sem perna mesmo. Se ele era cego, ele vai sofrer sendo cego. Ele nem vai ver o que está acontecendo, ele só vai ser torturado no fogo. Ele vai ser cego em escuridão o tempo todo. Então, igreja, presta muita atenção. Tudo aquilo que você tem de enfermidade, se cair no inferno, você leva junto. Tudo aquilo que você tem, você leva junto para aquele lugar. Você leva junto. E aí, irmãos, eu tentava voltar para trás, porque quando eu vi, o que mais doeu no meu coração foi ver crianças também naquele lugar. Eu vi crianças de 12, eu estou colocando uma média, 12, 10 anos, 11 anos. Eu vi umas menores, mas não sei a idade, não sei se era 7 ou 8. E eu via. E o que mais doía no meu coração eram os gritos dessas crianças quando elas falavam: papai, por favor. Papai, por favor. Papai, por favor. Mamãe, me tira daqui. Mamãe, me tira daqui. O que mais me doía. Então era entre 7, 8, 10, 11. E elas, irmãos, já estavam no inferno. Crianças, irmãos, daquela idade já estavam no abismo. Já estavam no inferno. Já estava lá. Tem gente que não acredita nisso, mas já estava. Já estava lá no inferno, irmão. Já estava lá. Aquelas crianças já estavam lá clamando. Já estavam lá pedindo misericórdia. Então o que mais doeu no meu coração foi ver criança lá. Porque assim, a gente era pai, irmãos. E naquela época eu já tinha o meu filho, que era o Ismael, ele já era bebezinho. Então aquilo doeu muito no meu coração. Entendeu? Aquilo doeu muito. Doeu muito no meu coração. É algo muito sério. Aí, irmãos, era uma força que ela ia me empurrando, mas ao mesmo tempo eu tinha paz, mas tinha temor. Não me deixava entrar em desespero. Entendeu? Não me deixava entrar em desespero. E naquele lugar, irmãos, é como se eu tivesse invisível. Ninguém me via, eles não conseguiam me enxergar. Eles não conseguiam me ver.
Eu andava, irmãos, assim, ó, eu passava no meio deles, assim, é como se meu corpo estivesse flutuando, e eu passava pertinho deles, assim, pertinho deles, eu sempre sentindo a batida do meu coração. Então eu cheguei à conclusão que eu estava ligado ao meu corpo ainda, porque eu ainda não tinha morrido. Então eu sempre ouvi o meu coração, tudo, 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 e a minha respiração. E o coração, tudo, tudo. Eu sempre ouvi esse barulho, tudo, e a respiração. Aquela respiração, meu pulmão respirando. E aí, igreja, presta muita atenção. Quando eu estava andando, eu comecei a ir mais perto das pessoas. E eu fui chegando perto daquele rosto, daquela, é como se fosse um homem deitado. O inferno é igual um homem deitado, é um mundo. Tem divisão, tem muita divisão. Tudo aquilo que o homem pecou, se o homem pecou na prostituição, ele vai para uma certa área daquele corpo. Ele vai para uma área daquele corpo. Tem várias áreas. A pior área é o coração. A pior área é o coração. O coração é a pior área, é onde mais há sofrimento. É onde mais há sofrimento, aonde mais há sofrimento, mais há sofrimento. Aleluia. Então presta muita atenção. Presta muita atenção no que eu vou dizer. Irmãos, quando eu fui chegando mais perto, daquele rosto, eu vi que aquilo era do tamanho de um mundo, irmãos. Era igual. Não adianta nem você pensar num prédio. Quando você chega perto de um prédio, você olha assim, o prédio é minúsculo diante daquilo. Era muito grande. E o desespero das pessoas ficava pior ainda. Ficava pior ainda quando chegava perto daquela boca. Quem já viu aqui quando o sol está muito quente, fica ou o fogo está muito quente, fica aquele mormaço de calor? Quanto mais chegava mais perto, mais quente ficava, irmãos. Entendeu? Quanto mais, irmãos, chegava mais perto daquela boca, mais quente ficava. Mais quente, mais quente, mais quente, mais quente, mais quente ficava. Então as pessoas começavam a entrar em desespero. E tinha um demônio específico que ele fazia as pessoas ficar alinhadas. Era um demônio igual um cachorro, irmãos. Era igual um cachorro. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, que eu vou mostrar para os irmãos verem. Ele tinha 3 cabeças, e eu vi, depois que eu voltei, eu pesquisei esses demônios, e eu comecei a ver, presta atenção, esse demônio aqui, ó. Ele tem 3 cabeças. Deixa eu ver se eu pego aqui só para os irmãos verem. Que daí os irmãos verem a imagem, vocês vão saber como que ele é. Aqui, ó. Igual esse aqui, ó. Deixa eu ver se vai... Opa, perdão. Não, ele não mostrou aqui. Ele entrou, foi num vídeo. Aqui. Pera aí, aqui, ó. Irmãos, vou tentar mostrar pra vocês por cima. É igual esse aqui, ó. Ó. Quem tá vendo aí? Quem tá vendo, ó? Ele era gigante, irmãos. Muito grande. Ó. Eu não sei o nome desse demônio, irmãos. Eu não sei. Tá vendo? É isso aí, ó. É esse aí, ó. É esse, ó. Tem várias fotos dele aqui, ó. Deixa eu pegar outra foto, ó. Ó. É esse aí, ó. É igualzinho, ó. Até o rabo igualzinho, ó. Rabo de cobra. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó. Vamos ver se eu acho mais outros aqui, ó. É isso aí, ó. Esse demônio aí, ó. Deixa eu ver se eu acho mais aqui. Ó, aqui tem outras formas, mas não sei se... aí, ó. Sempre tem alguma forma puxando pro lado dele, tá vendo, ó? É esse demônio aí. Tá vendo? Os irmãos viram, né? Então esse demônio aí, irmãos, ele ficava, irmãos. E você viu que as pessoas, elas fazem a imagem desses bichos aqui na terra? Vocês viram como que o inferno, irmãos, é terrível? As pessoas fazem a imagem desse bicho aqui na terra. E às vezes sem ela saber. Sem ela saber, meus irmãos. Entendeu? Ela faz a imagem do bicho, aquele aqui no inferno, aqui, ó. Olha aqui, ó. Como que essas pessoas fazem a imagem desses bichos aqui na terra? Olha só. Olha isso aí, ó. Olha lá, tá no inferno lá, ó. Olha lá o rostão do bichão lá, ó. Olha lá, irmãos, ó. Quem tá vendo aqui atrás aqui, ó? Olha lá, ó. Olha um rosto aqui, ó. Lembra que eu falei pra você igual uma boca? Só que é igual uma cabeça que eu vi. É uma cabeça gigante, tem olho, tem boca, ó. A boca aqui, ó. Onde as pessoas entram aqui, ó. Só que é gigante. Olha lá o demônio lá. Como que as pessoas, irmãos,
O inferno, irmãos, ele se manifesta, as coisas do inferno até se manifestam até na terra, irmãos. Não tem como. Não tem como. Não tem como, irmãos. Porque isso aqui é até de assustar. E aí, igreja, presta muita atenção. Ouve bem. Aí eu vi esse demônio, ele ficava em cima de uma pedra, aonde, entendeu? Presta muita atenção, ele ficava em cima de uma pedra, aonde essas pessoas passavam. E quando as pessoas chegavam, elas entravam em grande desespero. O desespero se tornava pior. Se tornava pior. Se tornava muito pior. Quando ela chegava perto daquele fogo, meus irmãos, aquele demônio falava, eu ouvi aquela voz daquele demônio, como se ela fosse um eco. Ela ecoava na cabeça. Ele era tão grande que ela ecoava na cabeça e falava assim, dizia assim, ó, ele em cima ele falava bem assim, ó, se vocês saírem da fila, eu acabo com vocês. Permaneçam em ordem. Se vocês saírem da fila, eu acabo com vocês. E as pessoas não sabiam se tinha medo mais da boca do inferno, que era o fogo que estava ardendo lá, ou se tinha medo daquele bicho que ficava lá em cima. Entendeu? E a cabeça deles, irmãos, era igual um elástico. Entendeu? A cabeça dele era igual um elástico. Era igual um elástico, irmãos. Entendeu? Era igual um elástico. Ela esticava assim, ó, aqueles que tentavam sair, ela esticava e chegava bem perto da pessoa. E ele fazia aquele barulhão de boca fechando assim, ó, para a pessoa voltar para a fila. E ele tinha 3 cabeças. 2 se movimentavam e uma ficava parada. Uma ficava só olhando. Só olhando. E as outras se movimentavam. Elas eram igual um elástico. Entendeu? Então, para vocês que não acreditam, já sai da live, irmãos. Por favor, sai da live. Não fica na live, não. Porque isso aqui é só para quem acredita mesmo. E aí, irmãos, as pessoas voltavam para a fila. E elas iam caminhando. Elas iam caminhando e caindo no fogo. Quando elas chegavam perto, irmãos, que elas caíam no fogo, eu via que até as correntes derretiam. E só via aqueles gritos, muito grito, muito grito, muito grito, muito grito, muito grito, muito grito, muito grito. Eu ouvia muito grito, meus irmãos, era grito demais, era grito demais. E aquele barulho do meu coração e da minha respiração. Aquele barulho ofegante demais, era muito ofegante. Isso aqui foi há anos atrás, mas eu nunca contei com tanta riqueza de detalhe como eu tenho contado hoje. Então presta muita atenção. E eu não parava de ouvir, porque parece que eu tinha que saber que eu ainda estava vivo. Entendeu? Então é muito sério. As 2 cabeças daquele bicho se esticavam, irmãos. Ela se esticava e colocava as pessoas organizadas na fila. O inferno é muito organizado, irmãos. É muito organizado. Às vezes, irmãos, nós como servo de Deus, como crente, a gente pensa que a gente é organizado. A gente não chega nem perto, irmãos. Por isso que a Bíblia fala que o servo das trevas é mais prudente que o servo da luz. Eles são muito organizados. O inferno é organizado demais. Porque é muitas pessoas, irmão. Então eles têm que colocar tudo em ordem. Eles têm que ser tudo bem certinho. Entendeu? Eles têm que deixar tudo bem certinho. Eles têm que colocar tudo bem certinho, porque se eles não colocar bem certinho, automaticamente, igreja, vira bagunça. E eles não deixam virar bagunça. Eles batem, irmãos, eles massacram. Nessas horas que eu vejo a bondade de Deus, irmãos. Deus, irmãos, mesmo Ele sendo o criador de tudo, até Deus que criou o inferno. Foi o próprio Deus que criou o abismo, criou tudo, irmãos. Até os demônios foi Deus que criou. Até nisso, irmãos, eu vejo o quanto Deus é bom. Porque, irmãos, se você for parar para pensar, Deus deu o filho dele, irmãos, por pecadores. Olha isso. Para que a gente não venha cair num lugar daquele de tormento, irmãos. De tormento. E aquela garganta, irmãos, ela queima demais. Na hora que aquela pessoa cai lá dentro, começa a queimar. E ali, irmãos, não para. Lá não tem dia. Lá é tudo treva, irmão, escuridão. A luz que tem lá é a luz do fogo, que fica aceso dia e noite, não para. A luz que tem lá é o fogo que fica aceso de dia e de noite. Aquele fogo fica aceso de dia e de noite, aquelas pedras, tem muita gente que fala que os demônios não queimam, né? Irmãos, presta muita atenção, sabe por que o diabo não gosta daquele lugar? Por isso que hoje eu entendo, por que aquele demônio, o gadareno, aqueles demônios, aquela legião não queriam ir para o inferno, hoje eu entendo.
Porque os demônios também se queimam lá sim, irmãos. Eles se queimam lá sim. Mas por conta de eles serem mais fortes que as pessoas, mais fortes que as almas que estão lá, é como se ele já tivesse acostumado, irmãos. Porque eu vi um demônio que quando ele pisava sobre aquelas rochas quentes, como se a pele dele ficasse grudada. Ficasse grudada. A pele dele ia grudando. E ele andava normal. Parece que ele não olhava para a dor do pé dele queimando. Mas eu via que como se a pele dele, uma pele, não sei dizer o que é aquilo, mas ficava grudado. Então, irmãos, tem muita gente que acha que o diabo não sofre no inferno, né? Irmãos, os demônios que estão lá, eles não querem para lá. Eles não querem, nem eles querem para lá. Hoje eu entendo por quê. Lá é quente, irmãos. Lá eles também são queimados. Entendeu? É um lugar de tormento, irmãos. É um lugar de sofrimento, é um lugar de tormento. É um lugar de tormento. É um lugar de tormento, é um lugar de sofrimento. Até eles são queimados lá, né? Os que eu vi que menos sofrem lá, os que voam. É uns que tem umas asas que eles ficam voando. As pernas dele é bem fininha, parece um esqueleto bem fininha, seco, tudo seco, parece um osso, com uns dentão desse tamanhozão assim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó. Porque eu sei que às vezes tem. Nunca pesquisei. Vou pesquisar aqui para os irmãos saber, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pera aí, igreja. Pera aí, vamos lá. Vou mostrar pra vocês como que é. Tem umas imagenzinhas aqui. Aqui, ó. Ele é tipo esse aqui, mas ele tem 2 olhos. Tipo esse aqui, ó. Aqui, ó, achei. Aqui, ó. Esse. Igual esse, ó. Esse, ó. Só que ele não é preto, ele é todo vermelho, vermelho. Pele tudo sapecada de fogo, queimado. Esse aqui, ó. Quem estiver vendo, ó. Olha aí, ó. O pé dele é tipo de galinha. Eu não sei se esse tem pé de galinha. Aqui, ó. Olha lá, ó. Olha lá o pezinho de galinha lá, ó. Aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui, ó. Olha o pezinho de galinha dele que eu falei aqui, ó. Quem tá vendo lá, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar foco. Olha lá o pezinho de galinha. Falei que ele tinha pezinho de galinha. Olha o pezinho de galinha aqui, ó. Tá vendo, meus irmãos? É esse espírito aí, ó. Esse demônio aí, ó. É esse demônio aí, ó. Ele fica voando. Por isso que eu não vi. Esse de cima, ó. Esse de cima aqui não mostra que tem pé de galinha, tá vendo, ó? Não dá pra ver, ó. Deixa eu ver se eu clicar e abrir a imagem. Vai mostrar. Não mostra, ó. Então é isso, meus irmãos. É esse demônio aqui, ó. Pera aí, meus irmãos. Aí. Então esse demônio, irmãos. Esse demônio. Ele é igual, igreja. Ele é igual. Ele é igualzinho. Ele fica voando. Entendeu? Fica voando. Entendeu? Fica voando. Eu não vi, irmãs. O que eu vi era pessoas e vi esses demônios que eu falei. Exatamente, olha lá, ó. Tem jogo que eu jogava que era desse jeito, exatamente. Tem muito jogo de videogame, irmãos, que expressa muito isso aí. Exatamente. Expressa muito o inferno. Então é muito real. Irmãos, vocês que não deixaram o like de vocês, dá 2 cliques assim na tela, ó. Só clica 2 vezes assim na tela, ó. Deixa o like de vocês em nome de Jesus. Para que mais pessoas venham saber. Entendeu? Dá 2 toques assim na tela, rapidinho assim, ó. 2 toques na tela, rapidinho, que você vai ver que vai deixar o like aí. Então presta muita atenção. Por que eu falo isso? Irmãos, esse canal ele não é monetizado, mas eu quero que pessoas venham ter o mesmo temor que eu tenho daquele lugar. Quero que pessoas, pelo ouvir, quem sabe pelo ouvir, elas venham ter temor. Aí, irmãos, presta muita atenção. Vou continuar contando o que eu vi.
As pessoas caíam naquele lugar e eu fui chegando bem perto. Eu fui chegando bem perto daquela boca. Eu fui chegando bem perto. Eu fui chegando bem perto daquela boca, bem perto, bem perto, bem perto. Quando eu olhei lá para baixo, irmãos, quando eu olhei lá para baixo, era igual um redemoinho de fogo. Dentro daquela boca era fogo assim, ó, e redemoinho assim, ó. Quem já viu como que é frito aquelas coisas na air fry? Você viu que é um calor que fica girando, um fogo que fica girando lá dentro, um calor que fica girando até fritar? Agora imagine um calor com fogo girando o tempo todo e a pessoa descendo assim, ó. Irmãos, vai arrancando a pele tudo, irmãos. Vai arrancando, vai despedaçando tudo. E não morre, irmãos, não morre, não morre. Sente a dor, mas não morre. Exatamente, todo tipo de jogo é do diabo, meus irmãos. Todo tipo de jogo é de Satanás, é dos demônios. E aí, irmãos, presta muita atenção. Aí aquela boca de fogo, ela vinha girando assim, ó. Ela vinha girando. Aquela garganta de fogo. Quando a pessoa caía lá embaixo, irmãos, era mais outra fila. Outra fila tinha lá embaixo. Era onde cada um, irmãos, aqueles demônios tinham um caderno de cada um. De cada um. Era como se fosse uma folha meio pedrificada. Eu não sei explicar o que é aquilo, irmãos. Não sei explicar. E eles sabiam tudo aquilo. Vocês estão me ouvindo bem, meus irmãos? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Se tiver moderador, louvado seja Deus. Os irmãos que não creem, que fica aí, ó, zombando, por favor, bloqueia esses irmãos. Amém? Bloqueia, meus irmãos, não deixa aí não. Que nem eu falei, já tira. Irmã Carla, você vê alguém, que nem, ó, esse aí, ó, esse irmão é Diogo a Verdade. Pode arrancar ele, já bloqueia ele pra mim, fazendo favor. A televisão, o portal dos demônios, pior ainda é o celular, meus irmãos. O celular é pior ainda. Entendeu? Pior ainda. Irmãos, eu vou depois no final eu vou dizer coisas pra vocês que vocês vão entender. Bloqueia essas pessoas. Amém? Pessoa que não acredita, que fica aqui só trazendo simulação, já bloqueia, tira. Porque desde o começo do vídeo eu tô falando. Irmão, se você não acredita, sai da live. Porque eu sei que muitas pessoas vão entrar e vai falar um monte de coisa. Aí, irmãos, presta muita atenção. Quando eu olhei, eu vi outra fila lá embaixo. As pessoas já desciam se rasgando, se queimando, já chegava lá tudo arrebentada de dor. Quando chegava lá embaixo, irmãos, eles sabiam o que aquela pessoa já tinha feito. Eles já sabiam quem ela é e para onde ela ia. E nesse lugar lá dentro, era cheio desses demônios que voavam. E esses demônios que voavam, irmãos, eles desciam, pegavam a pessoa e levavam ela voando até a ala que ela tinha que ficar. E lá ele jogava. E nessas alas que jogava lá dentro, tinha muitos demônios que ficavam ao redor, sempre vendo. Não tinha como fugir, irmãos. Não tem como fugir, não tem como escapar. Entendeu? Já vou explicar sobre essas coisas, celular, essas coisas, televisão, eu vou explicar, calma aí. Aguenta firme que eu vou explicar. Tá bom? Eu vou explicar, aguenta aí, deixa eu ir por parte, porque é muita coisa e às vezes eu quero explicar bem detalhadamente. Bem detalhadamente. Aí, irmãos, eles não conseguiam fugir, eles não conseguiam escapar. Não tinha pra onde fugir, irmãos, não tem pra onde correr. É tortura de dia e de noite, o bicho nunca morre, o fogo nunca cessa, é de dia e de noite, não tem pra onde correr. Não tem como você fugir, meu irmão, não tem pra onde você fugir, não tem pra onde você correr. Não tem. Você vai ficar ali toda a eternidade. Depois dali, irmãos, daquele lugar, todo o inferno, todo esse lugar que eu falei pra você, todos esses lugares, ele vai ser arrancado dali e vai ser lançado dentro do lago de fogo. E eu creio que ali, irmãos, Deus vai fechar com tampa. Não porque está na Bíblia, mas Deus vai fechar. Porque as pessoas vão ficar tudo mergulhado dentro do fogo. Vai ser pior ainda, meus irmãos. Vai ser pior ainda, porque não vai ter como fugir. Vai ficar se afogando no fogo, irmão. Meu Deus.
Imagina, meus irmãos, para pensar comigo. Imagina, irmãos, vocês mergulhados dentro do fogo. Ontem eu fui numa livraria, eu fui comprar uma Bíblia para minha esposa ontem. Foi eu, ela e as crianças, nós fomos numa livraria ontem. Fui comprar uma Bíblia para ela. Na hora, eu vi tanto livro, tanto livro, tanto livro, tanto livro, tanto livro, irmãos. Tanto livro. Tinha livro do Cebolinha, tinha livro da Turma da Mônica, tinha livro dos bichos, tinha livro de sei quem, tinha livro com caveira, tinha livro com demônio desenhado, tinha livro com tudo que você imaginar. Na hora que eu olhei para aqueles livros, eu vi, tinha uma linha das Bíblias, fui lá, ela escolheu a Bíblia que ela queria. Ela escolheu a Bíblia que ela queria, na linguagem que era boa para ela entender. Aí, irmãos, presta muita atenção. De repente o Espírito de Deus falou, desde o princípio, Satanás ele tem trabalhado. Olha quantas pessoas comprando livros. Mas esses livros não tem nada a ver com Deus. Naquele exato momento, irmãos, naquele exato momento, o Espírito de Deus falou dentro da minha alma, dentro do meu coração, falou, ó, esses livros aí não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. Aí eu fiquei olhando, as pessoas comprando livro, e poucos eram aqueles que iam nas Bíblias. Poucos eram aqueles que iam na Bíblia. Eu vi uma mulher falando, eu chorei, ela falando para um rapazinho, eu chorei quando eu li aquela parte que ela fazia isso, que ela fazia aquilo. Eu fechei o livro, até falei, não vou conseguir terminar de ler. Mas foi emocionante demais. Aí o rapaz, mas você terminou de ler? Você terminou de ler? Aí ele falou, claro que eu terminei de ler, mas eu chorei demais, eu chorei muito. Pensa numa história qual eu chorei. Pensa numa história qual eu chorei. Eu falei, estamos no fim. Tudo, irmãos, tudo, presta muita atenção, tudo que existe nessa terra está aqui para distrair você do reino de Deus. O diabo fez tudo que te distrai do reino de Deus é do diabo. Televisão te distrai? É do diabo. Celular te distrai? É do diabo. Emprego está te distraindo? É do diabo. Se existe algo que está distraindo, te tirando da presença de Deus, te arrancando da presença de Deus, é do diabo. Se tem algo que está te afastando de Deus, é de Satanás. Ah, pastor, mas eu tenho uma preocupação com isso, preocupação com aquilo. Essa preocupação também é do diabo. Tudo aquilo que te prende no mundo e não deixa você ver as coisas de Deus é do diabo, e ponto. Tudo que você está vendo aqui na terra, que te prende, irmão, que está prendendo você, minha irmã, é do diabo. Acabou. Tudo que você vê aqui na terra é do diabo que te prende. O mundo já é do maligno. O teu emprego está te impedindo de buscar Deus, é do diabo. Os inimigos do homem vão estar dentro da sua própria casa. Se a tua esposa, o teu esposo te impede de buscar Deus, é o diabo também que está operando. Meus irmãos, é Satanás que está operando. Você está preocupado mais com a comida, com o alimento, com tudo isso, e às vezes não se preocupa com Deus, é o diabo que está operando. É Satanás. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Tudo que te tira do foco de Deus é do diabo. É do diabo. Tudo que tira o foco
de você com Deus é do diabo. É do diabo. E ponto. Não quer parar no inferno, meu irmão? Não quer parar no abismo? Abandona as coisas que é do diabo. Começa a se preocupar com as coisas que é de Deus. E eu falo para você, não é fácil. Porque este mundo, irmãos, ele tenta nos aprisionar. Se você não trabalha, você não come. Se você, quem sabe, passa lá, ó, das 7 horas da manhã até meio-dia. Da meio-dia você tem 1 hora de almoço. Você volta 1 hora, quem sabe. Aí você fica até as 7 horas da noite. O dia inteiro trabalhando. Trabalhando, presta atenção. Trabalhando. O dia inteiro. Olha para você ver como que o mundo, ele se orquestrou. Para vocês verem como que o mundo se orquestrou para destruir a tua vida. Quando você sai, você já está cansado. E como que eu vou para a igreja? Como que eu vou orar? Como que eu vou buscar? Como você vai jejuar? Como que você vai ler a palavra? Hã? Se eu disser para você que nem o teu filho é seu, faz o teu filho, tenta parar o teu filho de ir para a escola para você ver. Eu ainda vou continuar contando algumas coisas aqui, mas presta atenção. Nem o teu filho é seu. Às vezes você luta para construir uma casa, a casa não é sua. Deixa de pagar o IPTU dela para você ver se eles não tomam de você. O carro que você comprou, você fala, eu comprei um carro. Você foi lá e financiou ele, né? O carro não é seu, o carro é do banco. Deixa de pagar o IPVA para você ver o que acontece, se não toma de você. Vai lá, deixa o teu filho não deixa o teu filho, ele não ir para a escola para você ver. Segura o teu filho na tua casa para você ver se o conselho não bate na tua casa. E é perigoso até tomar o teu filho de você. O mundo é do diabo, meus irmãos, é de Satanás. Por isso que Jesus fala, se você amar o mundo, o amor do Pai não está em você. Se você amar o mundo, o amor do Pai não está em você. Hoje, irmãos, não é diferente. É o Egito que o povo está vivendo. O povo está vivendo exatamente, irmão, louvado seja Deus por essa palavra, desceu quentinha do céu. Você lembra quando o povo hebreu estava preso no Egito? Eles tinham que fazer tudo que Faraó mandava. Hoje não é diferente. Hoje você está preso no mundo inteiro. E Jesus está te chamando para adorar Ele no reino dos céus. Jesus estava chamando o povo para adorar Ele no deserto, não era? Agora Jesus está chamando o povo para adorar no reino dos céus. Jesus está chamando o povo para adorar no reino dos céus. Está chamando o povo para caminhar, ó. Meu Deus, louvado seja Deus. Jesus está chamando o povo para caminhar no meio do deserto junto com Ele, para sair do mundo, para sair do Egito, para sair dessa terra de sofrimento, de dor e habitar numa terra, habitar num lugar onde nunca mais haverá dor, nunca mais haverá tristeza, você nunca mais vai ter uma prisão espiritual. Olha para você ver por que muitos homens estão presos na masturbação, muitas mulheres ficam presas na masturbação. Olha o celular aí, meus irmãos. Por que muitos homens traem esposa, muitas mulheres traem marido? Olha o celular aí. Olha o celular aí. Olha como que era antigamente. Olha como que era antigamente, meus irmãos. Olha como era antigamente. Olha como que os pais zelavam das filhas. Olha como que as filhas tinham respeito pelo pai e os filhos tinham respeito pelo pai. Irmãos, desperta, igreja. Acorda. Tudo que está aqui nessa terra está tentando te levar para o abismo, para o inferno. Irmão, vocês que não deixaram o like, dá 2 cliques assim na tela, ó. Só dá 2 cliques, ó. Ó, dá 2 cliques assim na tela, que automaticamente você vai deixar o like. Deixa o like para que mais almas venham ouvir isso. Tem pessoas que precisam ouvir, meus irmãos. Tem pessoas que precisam ouvir. Tudo aquilo que te prende, irmãos, é do diabo. Tudo aquilo que te prende é de Satanás. Tudo aquilo que te prende é do diabo, meus irmãos. E não tem conversa, não tem meio termo. Tá te prendendo é de Satanás. Se às vezes, irmão, posso falar uma coisa aqui para você? Se às vezes você passa mais tempo no canal do YouTube do que orando, lendo a Bíblia,
buscando a presença de Deus, até isso aqui se torna do diabo. Até isso aqui se torna de Satanás. Tudo que te afasta da presença de Deus. Eu vejo muitas pessoas, vivem aqui nos canais do YouTube, presta atenção no que eu estou falando. Tem muitas pessoas que vivem no canal do YouTube, mas não se preocupam com a própria vida. Vive vendo ensino, estudo, culto, oferta. Aí vai lá o pastor, ao dízimo, ó isso, ó aquilo. Mas não está se preocupando com a sua própria vida espiritual. Não está se preocupando com a sua vida espiritual. Igreja, é sério isso aqui. Você participa do culto online, você participa dos ensinos, você oferta, você diz, mas sua vida espiritual está toda destruída. Enquanto muitos pastores estão falando, olha aqui que benção, irmão, olha aqui, aleluia, 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 aleluia. E a sua vida como que está? Quem sabe você está indo para o inferno, indo lá para a fila e não sabe. Quem sabe você está indo lá para o abismo e você não sabe. Meus irmãos. Você está indo para o inferno e você não sabe. Por isso, irmãos, conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Vai te libertar do quê? De uma condenação eterna. Do pecado. Vai te libertar do quê? De uma condenação eterna. O salário do pecado é a morte, irmãos. E a morte não é o sepulcro onde seu corpo vai ficar ali. O seu corpinho vai ficar ali e você vai achar que você vai dormir. Não. É um lugar de dor, irmãos. É um lugar de sofrimento. É um lugar de dor. A segunda vez que eu fui arrebatado ao inferno, irmãos, eu estava no mesmo quartinho de oração. No mesmo quartinho de oração. Eu estava orando a Deus, de repente aconteceu a mesma coisa. Eu saí do meu corpo, de repente uma força me puxou, mas dessa vez o fogo estava queimando e eu estava em cima de um... É como se fosse um mar de vidro. Eu estava em cima de um mar de vidro. Eu fui 2 vezes só. E foi essa a primeira parte que eu vi. E a outra, irmãos, eu vi um amigo meu, já falei isso aqui várias vezes já. Ele era meu amigo. Assim, amigo do mundo, né? Eu tava andando por cima de um espelho de vidro. E eu andando por cima do espelho de vidro, e aquele fogo consumindo embaixo. E quando eu olhei, eu vi um meu amigo, ele tava queimando no meio do fogo. Quando ele me viu, irmãos, ele segurou o grito. E ele ficou olhando para mim com os olhos regalados. E quando a lágrima... Irmãos, antes de a lágrima descer, ela já queimou. Não deu nem tempo. Antes da lágrima descer aqui, ela já queimou. Naquele exato momento que eu vi, irmãos, que eu fiquei olhando para ele, ele ficou em grande desespero, mas ele não queria gritar. Eu não sei por que ele não queria gritar. Eu não sei qual o motivo. E eu vi uma coisa, irmãos, como eu falei no primeiro testemunho do primeiro. No primeiro testemunho do primeiro, eu falei para vocês, eu falei assim, irmãos, lembra que as pessoas têm a deficiência, elas levam todas as suas deficiências para o inferno? Elas levam todas as suas deficiências para o inferno, lembra que eu falei para vocês? Os irmãos aqui devem lembrar, lá no comecinho do vídeo eu falei. Irmãos, o olho dele era furado, ele era cego de um olho. Ele tinha furado brincando com não sei quem, uma vara foi e enfiou dentro do olho dele, e ele ficou cego. Naquele exato momento que eu vi aquilo, irmãos, que eu vi aquela situação, eu olhei no olho dele, o olho dele era cego ainda. Ele estava cego ainda, meus irmãos. Ele ainda estava cego. E na hora eu voltei para o meu corpo de novo. Na hora, irmãos, eu voltei para o meu corpo de novo. Quando eu voltei para o meu corpo de novo, aí eu entendi. Falei, Jesus, eu nunca quero ir para esse lugar. Então, irmãos, é uma grande guerra, são poucos, eu estou dizendo para vocês, são muito poucos os que vão entrar no reino dos céus. São muito poucos as pessoas que vão entrar no reino de Deus. Por quê? Porque esse mundo é uma tremenda de uma prisão. Tudo que está aqui nos prende, irmãos, tudo que está aqui tenta nos prender, tenta nos amarrar, tenta nos tirar do foco. Então são poucos aqueles, irmãos, que vão verdadeiramente entrar no reino de Deus. São poucos, é muito pouco, irmãos. Ouve o que eu estou falando, é muito pouco. Às vezes você pode ver uma igreja lotada. Vai 1, 2, 3 e olha lá ainda. Às vezes não vai ninguém. Entendeu? Então é muito sério. Tudo aquilo que impede você
de chegar no reino dos céus, irmãos, é do diabo. Tudo aquilo que faz você não conseguir buscar a presença de Deus é de Satanás. Entendeu, igreja? Acorda, meus irmãos. Desperta. Por isso que a gente luta aqui, ó. Você vê os irmãos lutando, o irmão André lutando para passar ensino. Eu sempre fazendo live de oração com os irmãos. Eu sempre lutando, irmãos. Por quê? Porque, irmãos, se tem uma coisa que eu amo fazer, é fazer as coisas para Deus. Hoje eu fiquei me perguntando, antes de abrir essa live, eu falei, o que eu vou falar? O que eu vou falar, Jesus, para o povo? Algo que venha poder converter o coração deles, possa mudar o coração deles. Aí eu abri o YouTube aqui, antes de configurar, para mim poder colocar aqui para os irmãos, e eu vi um arrebatamento. Eu falei, agora eu sei que eu vou falar uma coisa que eu nunca falei por completo. Hoje eu sei que esse testemunho vai impactar muitas almas, muitas vidas. Irmãos, eu não sou aquele tipo de pessoa que acredita só porque viu. Eu já acreditava quando eu não via, eu já acreditava em Deus. Tem pessoas que precisam acreditar só quando vê, e não é assim. Por isso que Jesus, aleluia, ele teve essa graça de poder me mostrar aquilo, de poder fazer com que eu visse. Porque, irmãos, antes de eu ver, eu já acreditava. Antes de eu ver, eu já acreditava. Antes de eu ver, eu já acreditava. Entendeu? Antes de eu ver, eu já acreditava. Eu tive experiências espirituais, vou contar uma experiência para vocês. Por que eu falo para vocês? Se vocês podem ter quartinhos de oração, muitos chamam quartinho de guerra, né? É uma benção. O meu filho, antes de ele nascer, nós tínhamos um quartinho de guerra, numa cidade bem perto aqui, acho que fica umas 3 horas daqui. Nós tínhamos um quartinho de guerra lá. E eu orava no quartinho de guerra direto. Porque como eu sempre lidei muito com a área de libertação, eu sempre senti a guerra espiritual se aproximando de mim, até hoje eu sinto. São opressões malignas, irmãos, que vêm sobre a nossa vida, o qual nós só conseguimos dissipar elas nas orações. Entendeu? Você só consegue dissipar, quebrar essas aflições, essas angústias, essas opressões espirituais através da oração. Quem aqui sente essas opressões e só sai quando ora? Só sai quando você ora, quando você tem intimidade com Deus. Entendeu? Entendeu, meus irmãos? Vocês sentem? Só é quebrado na oração. Só é quebrado na oração. E aí, igreja, eu tava dentro do quartinho orando, e um dia um pastor chegou para mim e falou, olha, tem um pessoal que veio de fora para receber oração. Falei, amém. Veio da onde? Veio na cidade tal lá. Eu sentei lá, de repente o pastor recebeu uma ligação e teve que sair correndo. Falou, olha eles aqui, ora por eles, repreende esses demônios e tudo, que eu preciso correr e resolver uma coisa urgente. Falei, amém. Eu falei, oxe, o povo veio de fora para receber oração por ele, e agora o povo vai receber oração por mim? E fiquei pensando, falei, como assim, né? Não entendi. Mas tá bom. Aí, igreja, o povo estava sentado, eles estavam sentados, e aí naquele exato momento, eu comecei a falar com eles. Quando eu comecei a pregar a palavra de Deus, aquele demônio manifestou naquele homem. Ele manifestou, automaticamente, sem precisar fazer força, sem nada, ele manifestou. Quando ele manifestou, igreja, ele olhou para mim assim, os nervos dele, o homem era um homem careca, os nervos da cabeça dele estourou tudo assim, ficou aqueles nervos assim, a cara dele engrugiu tudo, e ele ficava assim em cima da mesa, batendo em cima da mesa, pá, 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 batendo. E aí, irmãos, ele olhou para mim, para vocês saberem que os anjos visitam quando você está orando no quartinho da oração, quando você está orando, presta atenção, os anjos visitam, presta atenção. Aí, igreja, esse demônio manifestou e falou bem assim, eu conheço você. Eu falei, você me conhece? Ele falou, conheço. Eu tô te olhando já faz tempo. Não é de agora, já faz tempo que eu tô observando você. Mas tem um lugar que você entra, o qual eu não consigo nem ficar observando, olhando você. Esse homem nunca tinha me visto, igreja. Nunca me viu.
O homem nunca tinha me visto, nunca tinha ido dentro da minha casa. Mas o demônio que estava dentro dele sabia. Tem um lugar que você vai, que você ora, aquele quartinho. Falou desse jeito. Eu falei, ah, não. Aí, irmãos, presta atenção. Eu falei, ah, não. O quartinho, ele falou bem assim, eu vejo você naquele quartinho orando. E eu vejo os anjos subindo e descendo. Eles ficam subindo e descendo, vendo você. Eles sobem e descem, nós não conseguimos chegar perto. Nós não conseguimos chegar perto. Eu falei, por que você não consegue chegar perto? Ele falou, porque nós somos queimados. Irmãos, quartinho de oração é tremendo. Quartinho de oração é tremendo, é tremendo, é tremendo. Quartinho de oração é tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Se vocês ouviram o choro do meu filho, irmãos, ele tá chorando aqui do lado, não liga não, só ouve a minha voz. Amém? Amém? Se vocês ouviram o choro dele, não liga não, você só ouve a minha voz, amém? Então presta muita atenção. Presta muita atenção, que isso aqui é muito sério. Igreja, quartinho de oração é muito forte no mundo espiritual. Você tem um lugar onde você deixa reservado. Deixa eu arrumar aqui que estava quase caindo aqui o celular. Isso. Presta muita atenção, lugar que você deixa reservado. Lugar que você deixa reservado. Quando você deixa reservado para fazer as coisas para Deus, para você orar, para você ler Bíblia, para você consagrar. Você quer ver que tremendo, irmãos? Quando você pega e você vai dentro do quartinho de oração e você fica lá um dia em jejum, 2 dias em jejum lá dentro. Eu falo isso para vocês que são solteiros, vocês que não têm filho, faça, meus irmãos. Entendeu? Fica ali só em oração. Marca, eu vou orar cedo, eu vou ler Bíblia, eu vou orar. Ora, lê Bíblia, ora, lê Bíblia, ora, lê Bíblia. Passa 2 dias ali, ó, orando e lendo Bíblia. Vocês vão ver quando vocês saírem de lá, o que vai acontecer? Cheio do poder de Deus. Entendeu, meus irmãos? Você sai dali cheio do poder de Deus. Porque assim, irmãos, nós que somos casados, nós temos esposa, né? Você, quem sabe, tem marido. E às vezes o quarto, irmãos, você vai ter um momento seu com a tua esposa. Quem sabe você vai ter relação sexual com a tua esposa. Você vai ter relação sexual com o teu marido. E o que acontece automaticamente? O que vai acontecer? Aquele quarto ali, ele no mundo espiritual, ele não que seja pecado você ter relação com a tua esposa, relação com o teu marido. Isso não é pecado. Mas presta atenção. Presta muita atenção. Muita atenção, igreja. O quarto, ele se torna um quarto aonde tem uma parte da carne ali dentro. Entendeu? Exatamente, irmã Maria. Se você vai jejuar, entendeu? Então presta muita atenção. Presta muita atenção. Deixa eu ver o que a irmã falou ali que eu não entendi. Deixa eu ler aqui. Esses dias, pastor, o Senhor me deu uma visão sobre o Senhor orando. Era muito fogo que descia do céu, como tocha de fogo. Achei lindo, pastor. Louvado seja Deus, irmã. Louvado seja Deus. Então presta muita atenção. Que o nome de Jesus seja glorificado. Então, irmãos, até para você jejuar, você tem que ter concordância. Se você vai entrar em uma consagração, você tem que chegar para tua esposa e falar: olha, eu vou entrar em consagração, eu vou buscar a presença de Deus. Amém? Amém. Olha, ela vai falar: olha, eu vou ter que buscar a presença de Deus, vou clamar ao Senhor, e eu vou entrar nesses dias. Vamos entrar em uma só concordância? Amém, louvado seja Deus. Então tudo isso, irmãos, tudo isso é bom se você tiver um lugar separado, ou se você morar perto de um mato, um monte. Vai lá e separa um lugar só para você, irmão. Só vai você lá. Só vai você lá. Fica ali orando. Fica ali buscando. Isso aqui, se você tiver coragem, leva uma barraca, passa lá 2 dias, sem água e sem comida, orando, buscando a presença de Deus. Entendeu, meu irmão? Entendeu, minha irmã? Tem que ser assim. Tem que ter uma busca. Tem que ter uma busca incessante. Tem que ter uma busca pelo Espírito de Deus. Tem que ter uma busca incessante. Não pode parar, igreja. Se parar, você vira estátua de sal. Se parar, você vai parar naquele lugar que eu acabei de falar para vocês, um abismo, cheio de tormento, cheio de dor, cheio de sofrimento. Irmãos, de verdade, eu não quero que vocês vão para lá, irmãos. Ninguém quer ir para lá. Mas se o mundo te prender ainda, esquece.
Esquece, porque aquele lugar está esperando muita gente que o mundo prende. Muita gente que o mundo prende. Aquele lugar tá cheio de gente que o mundo prende. Eu quero deixar um versículo para os irmãos. Uns versículos aqui, presta atenção. Isso aqui que eu vou falar, eu já vou voltar aqui com algo espiritual para vocês. Presta atenção. Deixa eu só pegar aqui, ó. Eu vou ler tudinho para vocês. Deixa eu pegar aqui. Igreja, depois melhor vocês lerem, vocês mesmos lerem, presta atenção. Depois vocês mesmos lerem. Presta muita atenção. Quem aqui já ouviu a palavra do semeador? Presta muita atenção. Quem aqui já ouviu a palavra do semeador? A Bíblia fala, irmãos, de semente, o qual caiu no coração das pessoas, caiu na vida das pessoas. Uns os pássaros veio, outros o sol queimou, outras as coisas desse mundo torrou, acabou. E agora quando você lê isso, lembra? Vê se você não está se encaixando em nenhum desses parâmetros. Se você estiver se encaixando em algum desses parâmetros, cuidado, irmãos, porque você está indo para o inferno. Se você está se encaixando em algum daqueles parâmetros que diz que veio os pássaros e comeu, roubou, que foi lançado no meio do espinho, o sol queimou, não vingou, não deu fruto. Lembra? Cuidado, porque se você está se encaixando em algum desses parâmetros, você não está dando fruto, você ainda vai acabar parando lá. Entendeu? Cuidado, irmãos. Cuidado para as coisas desse mundo não tirar o teu foco de Cristo. Entendeu? Cuidado para as coisas desse mundo não tirar o foco. O diabo vai tentar roubar de você a tua salvação. Ele vai tentar roubar tudo que eu estou pregando agora para vocês. Ele vai tentar roubar de vocês. Toda a palavra que eu estou lançando agora, no mundo espiritual, ele vai tentar roubar de vocês. Ele vai tentar arrancar de vocês. Como que ele vai arrancar? Ele vai colocar as coisas do mundo. Ele vai colocar preocupação com a comida, preocupação com isso, a preocupação com aquilo, a preocupação com aquilo outro, a preocupação com aquilo lá, a preocupação com aquilo outro. E o que vai acontecer? Logo você já esqueceu de tudo. Então você tem que estar vigilante, meu irmão. Porque o inferno, ele rouba, ele tira de você aquilo que é para você prestar atenção, que é para você focar. Entendeu? O inferno está roubando de você sem você perceber. Um ladrão sorrateiro, você nem percebe. Lembra quando muitos falam assim, ó, vem como pezinho, sapatinho de algodão? É, meu irmão, vem como sapatinho de algodão para tentar roubar de você. Desperta, igreja, acorda. Ele está tentando roubar você, se não está te roubando todo dia. Entendeu? Exatamente, Mansara. A boa semente é sufocada pelas coisas dessa vida. Cuidado para você não ficar sufocado com as coisas dessa vida. Cuidado. Cuidado, irmãos. Cuidado. Em nome de Jesus. Amém? Cuidado. Eu deixo um alerta para vocês, porque é de suma importância vocês vigiarem e vocês prestarem muita atenção. Amém? O alerta está dado. Se vocês querem parar naquele lugar, o problema é de vocês. Mas eu digo para vocês, conhecereis a verdade vos libertará. Que o amor verdadeiro possa estar no teu coração, o amor pelo Evangelho, pela Palavra de Deus. E que essas palavras, irmãos, elas possam estar seladas dentro da tábua do teu coração para você não pecar contra Deus. Que palavras? A Bíblia. Medita nela. Ali está toda a salvação para a tua alma. Entendeu? Então, irmãos, está na hora de você mudar. Se vocês ouvem isso aqui e vocês não praticam, oração com constância, buscando com constância, cuidado, você já está indo para o inferno. Entendeu? É só questão de tempo para o diabo destruir com tudo. Entendeu? Se você... Pode sim. Oração pode ser feita em qualquer lugar. Pode sim.
Mas eu digo para vocês, ter um lugar reservado é melhor ainda. Um lugar separado. Você acha por que Jesus ia para o deserto orar? Era um lugar separado. Um lugar onde não tinha pessoas. Ele não podia dobrar o joelho ali do lado dos discípulos e orar, mas ele ia para os lugares separados. Um lugar separado é melhor ainda. Amém? Irmãos, louvado seja Deus. Louvado seja o Espírito Santo. Não, continua orando no teu quarto. Você só está no seu quarto? Ora no teu quarto. Mas se você pode ter um quartinho de oração, louvado seja Deus por isso também. Amém? Não estou dizendo para você que você não pode orar no teu quarto. Pode orar. Mas melhor ainda é um lugar separado. Meu Deus, como que é, irmã Sara? Meu Deus, como que é? Olha lá, vamos ver o que a irmã está falando ali, ó. Sara de Deus. No momento da live agora, fazia dias que meu intestino não funcionava. Funcionou agora. Meu Deus, quem pode dar glória a Deus? Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Wellison Leite, pastor, sou muito odiado em meu lugar. Em meu lugar, por causa da palavra de Deus. Louvado seja Deus por isso. Maior galardão você vai ter. Quando você for perseguido, caluniado. Quando você for perseguido, caluniado, desprezado, maior galardão ainda haverá sobre a tua vida. Deus vai te recompensar muito mais. Que bom que você está sendo perseguido. Que bom que as pessoas estão te odiando. Que bom, porque senão você não era servo de Deus. Amém? Tem muitas pessoas que só querem a parte boa, meus irmãos. Mas Jesus, ele deixou escrito: não pense que eu vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Pai contra filho, filho contra pai, e por aí vai, meus irmãos. A espada está dentro da tua casa. Está dentro da tua casa, varão. Maravilha de Deus. E as pessoas vão ser ganhas através do bom procedimento. Perseguição faz parte, tem que se acostumar. Tem que se acostumar. Ah, pastor, meu esposo me deixou, minha esposa me deixou por causa da palavra de Deus. Amém, meu irmão, é assim mesmo. É dessa forma mesmo. Ah, pastor, mas eu perdi tudo. Acabou tudo. Quantas vezes eu tive que enrolar meu filho na toalha, para ele mijar e cagar na toalha, porque não tinha fralda para colocar nele. Quantas foi as vezes que eu olhei na geladeira, não tinha comida dentro da geladeira, passar 2 dias assim só com água dentro da geladeira, e por causa de um milagre de Deus, uma providência de Deus, porque Deus não deixou um homem dormir durante a noite para ele me dar R$300, senão nem ia comer. É sofrimento mesmo, meus irmãos. Só que lá no céu não vai ter isso. Hoje você acha que você sofre. Entendeu? Presta muita atenção. Presta muita atenção no que eu vou dizer. Hoje você acha que você sofre na terra. Aqui você não sofre nada. Você não sabe o que é o inferno. Você não sabe o que é o inferno. Você não está sabendo o que é o abismo. O que é aquele lugar. E ainda pior ainda depois ainda. Pior ainda depois. Porque depois o que vai acontecer? Vai ser lançado dentro do lago de fogo ainda. Pior é depois, igreja. Pior é depois. Entendeu? Aqui você tem as lutas, é dificuldade com isso, mas Deus, ele sempre dá a sua providência. Nunca vi um servo de Deus desamparado. Pode ficar um dia desamparado, 2 dias desamparado ali, mas logo Deus chega com a providência. Entendeu? Tem pessoas que falam que Deus tarda, irmãos. Deus não tarda, Deus chega na hora certa. Deus não tarda não, meus irmãos. Deus chega na hora certa. Eu tive uma revelação de Deus. Deus falou bem assim: ai daquele que fala que eu estou tardando. Eu estou no tempo certo, na hora certa. Tem muitas pessoas que falam: Senhor, o Senhor está tardando em operar na minha vida. O Senhor está tardando em operar. Deus falou comigo, irmãos, uma vez: ai daquele que diz que eu estou tardando. Ai daquele que diz que eu estou tardando, que eu estou demorando. Deus não demora em nada, irmãos. Deus chega na hora certa. Quem foi que te falou que Deus demora? Aonde está escrito que Deus, ele demora? Não, ele chega na hora certa. A hora que ele tem que chegar, ele tem que chegar. Acabou. Ele acabou. As pessoas querem que Deus atenda na hora, no exato momento, e não é assim. Entendeu, irmãos? Eu tive uma revelação de Deus. Eu tive uma revelação de Deus, que Deus, ele falou para mim: ai daquele que fala que eu estou atrasado, que eu não estou no tempo certo. Entendeu? Ai daquele, irmãos. Não é brincadeira não, vai achando que é brincadeira. Não é não. Fica aí falando que Deus está tardando. Ô Senhor, o Senhor está tardando, está demorando demais.
Acorda, meu irmão, Deus não tarda não. Entendeu? Pastor, faço faculdade de Direito, tá errado? Tá, vou te fazer uma pergunta, Juliano. A Bíblia diz em Romanos 7 que Deus, aleluia, Deus, Ele deixa ordenado que o homem está ligado pela lei à sua esposa, certo? Só que a justiça o qual você está estudando, ela diz que pode haver divórcio. E agora? Se alguém chegar para você e pagar para você, Juliano, você que está fazendo faculdade de Direito, pagar para você fazer um divórcio, uma separação de bens, e aí? Você vai falar para aquela pessoa que ela não pode se separar, porque ela agora está ligada ao seu marido, né? Vamos dizer que você sabe que aquela pessoa vai se casar com outro homem, e aí? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai segundo a lei da terra ou a lei dos homens? E agora? Você vai segundo a lei da terra ou a lei dos homens? Por isso que eu falo, irmãos, ou você serve a lei de Deus, ou você serve, aleluia, a lei do mundo. Tem muitos advogados indo tudo pro inferno. Por quê? Amaram o prêmio da justiça. Estão igual o Balaão, amando o dinheiro em vez de amar, aleluia, a vontade de Deus. Tem muito advogado igual o Balaão, tudo indo pro inferno. Entendeu? Tudo indo pro inferno. Então é muito sério, irmãos. É muito sério. Eu digo para vocês, cuidado. Cuidado. Aleluia. Cuidado. Eu falo para tudo, amado irmão. Eu digo para tudo, irmão Juliano. Em toda área, você tem que conhecer plenamente a justiça de Deus, porque se você fugir da justiça de Deus, você peca. Para toda área criminalística, todas as áreas, você tem que conhecer a justiça de Deus, porque a justiça de Deus, ela é igual a justiça, é igual a justiça terrena, tem condenação, não tem? Se o homem roubar, ele não vai ter que parar na cadeia? Se o homem roubar, ele tem que parar na cadeia. Por que ele vai parar? A justiça da terra. E se o homem agora viver uma vida no pecado, o que acontece? Ele vai parar no inferno. É a mesma coisa. Entendeu? Então você precisa conhecer toda a justiça da terra e a justiça de Deus. Toda a justiça da terra e a justiça de Deus. Entendeu? Você tem que conhecer tudo. E se você for contra a justiça de Deus, você para no inferno. Se você for, louvado seja Deus. Se você for, presta muita atenção. Se você for com a justiça da terra e tiver algo contra a justiça de Deus, entendeu? Eu vou falar uma coisa para vocês que são crentes. Faz igual Jesus fez. Vai para os braços daquele que tudo pode. Você tem alguma causa na justiça, alguém está te devendo, tem alguém que fala mal de você, tem alguém que luta contra a tua vida, tem alguém querendo te matar, tem alguém... Vai para os pés de Jesus, irmãos. O segredo está em você dobrar o teu joelho e ir para os pés de Jesus. Vai clamar a Deus, irmãos. Deus, aleluia, é Deus acima de tudo. Quem pode impedir o agir de Deus? Os crentes hoje querem um matar o outro, levar o outro na justiça, né? Quer um acabar com o outro, um fazer isso, fazer aquilo. Irmãos, presta muita atenção. Vai para os pés de Jesus. Está com problema dentro da tua casa? Vai para os pés de Jesus. Vai para os pés de Jesus. Pastor, segundo casamento é pecado? Sim, minha irmã Simone, é sim. É pecado. Exatamente. É pecado. Pode ler lá. Romanos capítulo 7. Pode ler lá. Romanos capítulo 7. Pode ler lá que você vai ver que é pecado. Fora livro de Marcos, livro de Lucas. E por aí vai indo. É pecado. Então, o advogado ele vai lá. Entendeu? Presta muita atenção que eu vou dizer para vocês. Presta muita atenção que eu vou dizer para vocês que isso aqui é muito sério. Presta muita atenção, igreja. Presta muita atenção. Se você for pela justiça dos homens, vai resolver coisa com os santos, com aqueles, aleluia, que professam a mesma fé que você. Presta muita atenção. Você mesmo já está sendo destruído.
você mesmo já está caindo no laço do diabo, no laço de Satanás. O apóstolo Paulo falava isso. Você mesmo já está destruído. Agora, se você vai para os pés de Jesus, meu irmão, acabou. 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 Entendeu, meus irmãos? Então é uma coisa que eu estou ensinando por causa de uma pergunta que o irmão fez. Então não pode ser policial. O policial às vezes mata. E aí? Irmão, posso fazer uma pergunta para você? Você acha mesmo que um servo de Deus vai entrar para a polícia? Quem é que acha que um servo de Deus vai entrar para a polícia sabendo que vai poder matar alguém? Sendo que a Bíblia diz, não matarás. Hã? Você acha mesmo que eu tenho coragem de ser policial? Policial. Ouve bem o que eu estou falando. Sabendo que se alguma coisa acontecer, eu vou ter que matar alguém? De forma alguma. Como que eu, sendo um servo de Deus, eu sendo um servo do Senhor, eu vou entrar numa profissão que eu vou matar pessoas? Sendo que eu, irmãos, falo para as pessoas se arrepender. Hã? Hoje existe a justiça porque Deus mesmo estabeleceu ela. Entendeu? Porque Deus mesmo estabeleceu ela. A Bíblia diz em Romanos 3 que toda autoridade foi estabelecida por Deus. Mas eu digo para vocês, irmãos. Eu digo para vocês. Eu falo para vocês com total certeza. Cuidado com certos tipos de profissão. Como que você, que quer salvar almas, que sabe que Jesus entregou a sua vida para que tudo aquilo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, vai entrar numa profissão para matar pessoas. Não é para matar, perdão. Mas vamos dizer que acontece uma causa. Aí tem uma alma lá. Você sabia que quando você dá os tiros nela, ela está indo para o inferno? Para a eternidade? Entendeu, meus irmãos? Presta muita atenção no que eu estou dizendo para vocês aqui agora, que é muito sério. Presta atenção no que eu estou dizendo para vocês aqui, que é muito sério. Presta atenção. Você vai dar os tiros naquela pessoa, por mais que ela seja culpada, por mais que ela tirou a vida de alguém, você vai dar um tiro naquela pessoa. Você sendo crente, como que vai ficar a tua cabeça? Aquela alma hoje, eu em vez de ter pregado para ela o amor de Cristo, eu em vez de ter falado para ela, Jesus te ama, Jesus quer te salvar, se arrependa, eu fui aquele que deu o aval. Eu fui aquele que tirei a vida dela, com os tiros. E aí, meus irmãos? Hã? Hein, meus irmãos? Então tudo, irmãos, tudo, igreja, tudo, nós temos que prestar muita atenção. Irmãos, imagina um lutador de boxe cristão, um cara que luta o UFC, dando um soco no templo e morada, que é para ser templo e morada do Espírito Santo, surrando o templo e morada do Espírito, que é para ser templo e morada do Espírito, por causa de dinheiro. Você acha que isso é servo de Deus, irmão? Meu irmão, desperta. Hã? Desperta, igreja. Como que um servo de Deus, imagine Jesus dentro de um boxe de UFC? Irmãos, acorda. Se vocês querem um exemplo, olha para Cristo, olha para Jesus. Esse supermercado, pastor, sendo crente e vendendo bebidas e cigarro, eu também não aconselho nada a ninguém, essas coisas a ninguém, meus irmãos. Eu não aconselho. Se você for ver exatamente o que o irmão Williams falou, tudo por causa de dinheiro. Tem pessoas que amam o prêmio da injustiça, irmãos, é tudo por causa de dinheiro, mas não conseguem confiar na palavra de Deus. Entendeu, meus irmãos? Então, irmãos, é muito sério. Crente pode ser político? Nunca, irmãos. Se questão de política, esses crentes políticos é tudo enganado por Satanás. Crente jogando bola, vou te fazer uma pergunta. Você acha melhor você ir ler a Bíblia e evangelizar ou você jogar bola? Jesus passava dia, aleluia, e noite evangelizando. Hã? É melhor você sair para evangelizar, meu irmão,
Ou você ficar jogando bolinha? Hã? Entendeu? Por isso que eu falei, irmão Juliano, você tem que ser um advogado, mas que seja diante da justiça. Você tem que ser advogado, mas diante da justiça de Deus, primeiro. Primeiro justiça de Deus. Primeiro justiça de Deus, depois... Primeiro você vai ver, bate com a justiça de Deus? Não. Então eu não aceito, não quero. Entendeu? Tem muitos crentes que estão igual Balaão, meus irmãos. Estão amando o prêmio da injustiça. Cuidado. Tem muito crente que estão sendo... O futebol, você vai salvar alguma alma jogando bola? Você vai salvar alguma alma jogando bola, jogando futebol? De forma alguma. Agora vai pra rua evangelizar, meu irmão. Vai pegar panfleto, entregar a palavra de Deus, pegar a caixa de som. Vai sair pregar a palavra. Não, mas eu faço por causa da saúde. Eu faço, entendeu? Eu faço porque eu preciso correr, eu preciso de uma maratona. Irmão, você quer ver você emagrecer, você pega 10 mil panfletos e entrega num dia da palavra de Deus. Vai lá, pega panfleto que traz a palavra de verdade. Vai lá, você vai ver. No sol quente ainda. No sol quente ainda. Vai lá no sol quente. É isso, meus irmãos. É muito sério. É muito sério, igreja. É muito sério. O mundo espiritual não é brincadeira não, meu irmão. Não é brincadeira não, minha irmã. Aleluia. Tem umas favelas, Rio de Janeiro, São Paulo. Quem sabe às vezes tem uma favela na tua cidade, aquele morrão bem alto assim, ó. Bem alto. Sobe ele, irmão. Sobe e desce. O dia inteiro pregando. Ixi, você vai voltar de lá, ó. Feito o maior exercício da tua vida, ainda vai chegar com a alma alegre ainda. Ainda vai chegar com a alma alegre ainda. Falar, hoje eu preguei a palavra de Deus. Amém? Igreja, não é brincadeira não. O negócio é sério. Estão perguntando, pastor, se posso ir ao psicólogo. Posso dar um conselho para vocês? A melhor psicologia que existe é oração. Se tiver alguém com problema psicológico aqui, presta atenção. A não ser pessoas que têm deficiência na cabeça, aí é diferente, mas presta atenção. Que tem um tipo de deficiência. Você que está com problema com depressão, com angústia, ansiedade, medo, aflição. A melhor psicologia que existe é a oração. Vai orar, meu irmão. Eu garanto para você. Vai sumir tudo. Se entrega na vontade de Deus. Eu te garanto, nunca mais essa depressão ela entra na tua vida. Porque a Bíblia diz, até a tristeza salta de alegria na presença de Deus. Até a tristeza salta de alegria na presença de Deus. Muitos querem dar glória para os homens, não é? Não, porque eu fui naquele psicólogo. Irmão, o psicólogo vai encher você de remédio taxa preta. Ele vai botar remédio taxa preta, calmante para você. E é isso que o diabo quer. Acorda, meus irmãos. Vai pro joelho. Vai pro joelho. Vai pro joelho. Dobra o teu joelho e clama, roga, suplica. Chama a atenção do Espírito de Deus. Chama a atenção do Espírito de Deus, meu irmão. Tem que orar, meus irmãos. O maior psicólogo que existe, aleluia, que ele trata sem precisar de remédio, só com o seu poder e a sua glória, o seu grande amor é Jesus. Jesus é médico, Jesus é psicólogo, Jesus é tudo, meus irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia, oh glória a Deus. Jesus é tudo, meus irmãos. Jesus é tudo. Oh maravilha de Deus. Jesus é tudo.
Você está sofrendo com ansiedade? Está sofrendo com depressão? Vai para a oração. Até se for algo espiritual já é quebrada, vai ser queimado. Aleluia. Meus irmãos, vocês que estão entrando nessa live, vai dando like. Clica 2 vezes bem rápido assim na tela, ó. 2 vezes. Clica 2 vezes assim, ó. Bem rápido na tela que já vai deixar o like. Vocês que ainda não deixaram o like, deixa o like. Por quê? Esse canal não é monetizado. Eu estou aqui para trazer a palavra de Deus. Estou aqui para pregar o Evangelho de Cristo, para que vocês venham conhecer a verdade. Amém? Você que não deixou o teu like, dá 2 cliques bem rápido assim na tela, que automaticamente já vai entrar o like lá. Tá bom? Deixa o teu like em nome de Jesus. Então é isso, igreja. Amém, meus irmãos? Então é muito sério, não é brincadeira. O mundo espiritual não é brincadeira. Vou trazer esse ensino, irmão. Vou trazer como crescer, aleluia, no mundo espiritual. Vou trazer esse ensino. Vou falar coisas espirituais aqui tremenda. Tremendos, irmão, vão crescer mesmo espiritualmente. Exatamente, ó. Estão igual o rei Asa, buscando no homem a cura. Exatamente. Irmão, vocês têm que começar a dar glória para Deus. Vocês têm algum problema, vai para os pés de Jesus, meus irmãos. Aprende isso, irmãos. Muitos se dizem ser servo de Deus. Entendeu? Muitos dizem ser servo de Deus, servo do Deus Altíssimo. Muitos dizem ser servo de Deus. Mas a realidade é uma só, meus irmãos. A realidade é uma só. Muitos não estão tendo fé na palavra de Deus. Quantas pessoas não estão tendo fé na palavra de Deus? Quantos homens, quantas mulheres não estão tendo fé na palavra de Deus? Você lê lá assim, ó, tá escrito lá assim, presta atenção, ó, presta atenção. Você que não compartilhou, compartilha essa live, presta atenção no que eu vou falar. Irmãos, presta atenção. Tá escrito lá assim, ó, buscai o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem crê nessa palavra, meu irmão? O homem quer fazer tudo com a força do braço. É aonde, irmãos, Deus, ele vai ter que lapidar. Ele vai ter que fazer o homem cair lá embaixo para depois se levantar. Entendeu, igreja? É aonde Deus vai ter que fazer o homem cair lá embaixo para depois ele se levantar. Louvado seja Deus. Vai fazer ele descer lá embaixo para depois se levantar. Para aprender a crer na palavra de Deus. Para crer na palavra de Deus. Para quê? Para crer na palavra de Deus. Então muitos não creem, muitos não querem mais acreditar no que está escrito, irmãos. Muitos não querem mais acreditar naquilo que está escrito. Olhar ali, ó, para a Bíblia e falar, opa, eu acredito aqui, ó. Está escrito. Está aqui, ó, o que eu preciso. Vou buscar o reino e a justiça de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você pega e você lê, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Opa! Sujeitar a Deus. Como que eu me sujeito a Deus? Eu preciso conhecer a vontade de Deus e me sujeitar a ela. Eu preciso conhecer a vontade de Deus e me sujeitar a ela. E o diabo vai, ó. Se por um caminho ele entrou, irmão, por 7 ele vai sair correndo. Deus vai queimar ele, meus irmãos. Deus vai falar que nem os crentes falam, vamos botar fogo na seara dos filisteus. Meus irmãos, botar fogo na seara dos filisteus. Muitos crentes falam assim, né? Vamos botar fogo hoje na seara dos filisteus. Coloca fogo, acende fogo. E aonde você acende fogo? É dentro de você. Dentro de você, irmão, tem que despedir labareda de fogo. No mundo espiritual tem que ser assim. Tem muitos crentes, eu não vou ler a Bíblia não, que isso, que aquilo, não vou querer conhecer a Deus não. A Bíblia diz que a palavra de Deus despede labareda de fogo. A palavra de Deus despede labareda de fogo. Quer ver? Quer ver, ó? Aqui, ó. A palavra de Deus não é? Aleluia. A palavra de Deus
Ela despede labareda de fogo. Quer ver, ó? Salmos 29:7. Aleluia. Lê lá. A voz do Senhor. Aleluia. Não, deixa eu ver se é esse aqui. Vamos ver se é esse aqui, ó. Aqui, ó. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O fogo faz tremer o deserto de Cádiz. Lê lá. Então quer dizer que a Bíblia é a voz do Senhor. Então ela despede labareda de fogo, irmãos. Tem muitas pessoas que quando lê a Bíblia começa a queimar a cabeça, começa a queimar o ouvido. Por quê? Às vezes o diabo está colocando prisão espiritual ali. E essa pessoa começa a ler a Bíblia, começa a queimar. Porque quando você começa a ler, começa a entrar dentro do teu coração, na tua mente, começa a queimar os demônios, começa a queimar. Começa a queimar, igreja, começa a queimar. Entendeu? Começa a queimar no mundo espiritual. Então quando você lê a palavra de Deus, começa a queimar no mundo espiritual. Começa a queimar, começa a queimar, começa a queimar. Começa a queimar. Na hora que você lê a voz de Deus, a palavra de Deus, vai queimar os demônios, irmãos. Pode ter certeza. Tem muita gente que sente a orelha a queimar assim, fala, é o anjo do Senhor. Que anjo, meus irmãos? Que anjo. Tem muita gente que sente a cabeça queimar. Que anjo. Nem tudo é anjo, não. Cuidado, hein? Cuidado. Esse negócio, eu sinto a minha cabeça queimar, eu sinto a minha orelha, olha a minha orelha aqui, o jeito tá vermelha. Cuidado, hein? Cuidado, porque nem tudo é anjo, não, hein? Entendeu? Nem tudo é anjinho de Deus, não. Entendeu? Está sendo quebrado coisa espiritual na tua vida. Presta atenção, quando você sente esse queimar, quando você está lendo a palavra de Deus, está sendo queimado, está sendo quebrado coisas na tua vida. Está sendo quebrado. Por isso nós temos que ter a certeza. Entendeu? Por isso tem que ter a certeza. Tem que ter a certeza. Nem tudo que você sente queimar, irmãos, provém de Deus, não. Nem tudo que você sente queimar provém de Deus, não. Tem que ter a certeza. Tem muita gente que pega, presta atenção. Tem muita gente que pega aqui, ó, a Bíblia, começa a ler, começa a queimar a orelha, começa a queimar. Isso é o diabo sendo queimado, meus irmãos, é a prisão que está na tua mente. O que o diabo colocou na tua cabeça está sendo quebrado, está sendo desamarrado, desprendido. Correntes espirituais estão sendo quebradas, rompidas. Por isso que Jesus ele falava, se falar das coisas naturais para vocês, quem sabe vocês já não vão compreender, imagina das coisas espirituais. Entendeu? Imagina das coisas espirituais. Quanto mais profundo o conhecimento você fica, mais essas prisões espirituais são quebradas. Quanto mais profundo na fé, no conhecimento, na intimidade com Deus, na busca, na sua separação deste mundo para com Deus, mais você fica sensível ao mundo espiritual. Pastor, um homem que era usado no ministério e cai, ele pode voltar a ser usado? A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado alcança misericórdia. Ele não somente vai ser, assim, o que eu digo para você? Aquele que confessa e se arrepende. Agora existe pecado que não tem perdão, meus irmãos. Entendeu? Existe pecado que não tem perdão. Então você tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Entendeu? Mas eu acredito assim, vou falar para você o que eu creio. Que se arrepender de todo o coração, de todo entendimento e mostrar frutos que se arrependeu verdadeiramente, irmãos, Deus pode levantar sim. Deus pode levantar sim. Entendeu? Deus pode levantar sim. A Bíblia fala que ainda que a árvore for cortada ao cheiro das águas, não cessarão os seus renovos. Entendeu? Ao cheiro das águas não cessarão os seus renovos. Eu não posso dizer, sabe por quê? Tem muitas pessoas que ficam alegres com a queda dos outros, não é? Para mim não é alegria. Sabe por que não é alegria? Porque é uma perca para o reino de Deus. É uma perca. Pessoas que caem, né? Um dia, quem sabe, estava lá, né? Verdadeiramente na presença de Deus. Tem pessoas que nunca teve na presença de Deus, nunca conheceu a Deus, é diferente. Tem pessoas que nunca conheceu a Deus e tem pessoas que estavam na presença de Deus e caíram no pecado. Entendeu? Caíram no pecado.
Mas tem pessoas que não conheceram a Deus, é diferente. Agora presta muita atenção, caíram no pecado, né? Se arrepender verdadeiramente, você vai conhecer a árvore pelos frutos. Você vai saber se verdadeiramente está arrependido. Se verdadeiramente está arrependido ou arrependido. Você vai saber. E a Bíblia diz que se confessar os seus pecados, confessou, agora vai praticar obras de frutos que são dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Andar na doutrina, guardar o corpo, parar de fazer aquilo que é errado. Entendeu? Parar de fazer aquilo que é errado, que desagrada a Deus, que é o pecado. Por que não? Por que não? Amém? Mas a Bíblia também diz que aqueles que foram participantes do dom, participantes das coisas de Deus, foram participantes das coisas de Deus, e eles caem, a Bíblia diz que é impossível renovar o seu arrependimento. Porque eles pisaram no sangue da aliança, pisaram no sangue de Jesus. É impossível. A pessoa não consegue se arrepender, irmãos. Tem muitas pessoas que não conseguem mais se arrepender, não conseguem. Foram participando dos dons, foram participantes de tudo que Deus operou, que Deus fez. Ela não consegue renovar o seu arrependimento. Ela pode tentar, mas não é aquele primeiro arrependimento, não é aquela sinceridade mais. Entendeu? Não é mais aquela sinceridade, não é mais aquela mesma pessoa que quando se arrependeu, quando chorou, quando suplicou, não é mais aquela mesma pessoa. Entendeu, igreja? Então isso é muito sério no mundo espiritual. Qual pecado não tem perdão? A blasfêmia contra o Espírito Santo, a Bíblia diz. Não tem perdão. Não tem perdão. O que a Bíblia diz é isso, né? Não tem perdão. Mas isso aí é só Deus, irmão. Só Deus. Se Deus quiser perdoar, não sei. Eu acredito assim, posso falar? Quando uma pessoa, ela conhece, presta atenção, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Quando uma pessoa, ela conhece e ela blasfema, quando ela vê as coisas de Deus, quando ela vê o fruto, ela vê que tem sinceridade, mas ela mesma é mal e ela blasfema contra o Espírito Santo, não tem perdão. Mas uma pessoa ímpia, que ela não tem conhecimento, ela não sabe o que ela está falando, tem perdão. Entendeu? Uma pessoa que ela não sabe o que ela está falando, ela tem perdão. Mas uma pessoa que já é conhecedora, já entende, e ela blasfema contra o Espírito de Deus, contra as coisas de Deus, ela não tem perdão. Não tem. Entendeu? Não tem perdão. Agora, quando a pessoa não sabia, quando ela não tinha entendimento, e ela às vezes, quem sabe, blasfemou contra Deus, aí é diferente. Mas depois que a pessoa teve entendimento, ela abriu o seu coração para Deus, ela está obedecendo a palavra de Deus, e ela de repente do nada ela blasfema contra Deus, por causa de problema, por causa de circunstância, por causa de ocasião, não tem perdão mais. Não tem perdão mais. Entendeu? É pecado fazer laqueadura, pastor? Com certeza. Com certeza, com certeza, com certeza. Não provém de Deus. Nem anticoncepcional provém de Deus. Provém de Deus. Aleluia. Entendeu? Então isso é muito sério. A Bíblia, ela diz que aquele que blasfema contra o Espírito de Deus não tem perdão, irmãos. Se conhecer a palavra de Deus, eu conheço a palavra de Deus, eu sei, do nada se revolta contra Deus, ou às vezes, tá vendo ali, às vezes aquele homem tá orando, aí começa a perseguir aquele homem, irmãos, não tem perdão, irmãos. A Bíblia diz que não tem. E o próprio Jesus falou isso. Entendeu? O próprio Jesus falou isso. Está escrito na palavra de Deus. Entendeu? Agora, você nunca conheceu, é diferente. Amém? É diferente. Por isso que a gente tem que entender o seguinte, a gente tem que tomar cuidado com a nossa boca. Se você controlar a sua boca, você controla todo o seu corpo. Você tem um controle. Entendeu? Blasfêmia, irmãos, é igual Jesus. Jesus estava lá operando, não tinha nada que acusasse ele. Ele não tinha escândalo que acusasse ele. Ele estava lá fazendo o que era correto, fazendo a vontade de Deus. O cego via, o paralítico via, entendeu? De repente,
O povo levantou e falou assim: ele faz isso por meio de Belzebu, o príncipe dos demônios. Chamou o Espírito de Deus de demônio. Entendeu? Entendeu? Então é muito sério, exatamente. O Morales acabou de colocar ali, é um insulto. É você falar algo de Deus. Entendeu? Algo que Deus está fazendo. É uma blasfêmia, é um insultar, você está insultando. Entendeu? Então assim, tem que tomar muito cuidado. Quando você não entendia, não tem problema. Agora que você entende, que você conhece, que você sabe. Entendeu? Se você entende, se você compreende, entendeu? Tem muitas mulheres que querem fazer laqueadura, irmãos, para não ter mais filho. Quer fazer laqueadura para não ter filho, quer fazer laqueadura para isso, para aquilo, para ter relação sexual. A realidade é essa. Então essas laqueaduras não provêm de Deus, irmão. Aleluia. Amém? Louvado seja Deus. Quando a esposa, Márcio Gomes, quando a esposa não entra em concordância, o que fazer? Irmão, prega para ela a palavra, viva no bom procedimento de Deus, zela das escrituras de Deus e pronto. Se ela for se converter, ela vai se converter através do seu bom procedimento, através da palavra de Deus. Entendeu? Mas aquele que é justo não deixa o ímpio, né? Se a tua esposa é ímpia, não deixa ela não abandona ela não. Mas vai falando para ela do amor de Deus, vai ter com paciência, vai ensinando, vai falando. Foi assim que eu ganhei minha esposa, meu irmão. Eu ganhei minha esposa assim, pregando a palavra, mostrando para ela o caminho da salvação, mostrando para ela o caminho de Deus, e hoje minha esposa se converteu. Minha esposa mudou os pensamentos dela, porque eu fui pregando para ela a palavra. Eu deixei o próprio Deus falar com ela. Entendeu? Já está anos junto comigo, guardando a doutrina, guardando os ensinamentos, guardando a palavra de Deus. Não, minha irmã, você se laqueou quando você, quem sabe, não sabia. Porque se você está perguntando isso para mim é porque você se arrepende. Só pede perdão a Deus que Deus te perdoa. Vocês mulheres que laquearam, né? Quando não tinha entendimento, quando não compreendia a palavra de Deus. Entendeu? Entendeu, meus irmãos? Então é muito sério isso aí. É muito sério, igreja, é muito sério. Só se arrepende, fala assim: Senhor, eu me arrependo hoje, eu não sabia, me perdoa. Pronto, irmãos, acabou. Eu me arrependo hoje, eu não quero mais o pecado, me perdoa, não sabia. Hoje eu tenho a compreensão que não é da presença de Deus, não é da vontade de Deus, automaticamente é quebrado, é destruído. Amém, igreja? Então tudo isso, irmãos, tudo isso nós temos que vigiar, temos que observar. Saber que Deus, irmãos, Ele é justo, Ele perdoa, Deus é perdoador, meu irmão, Deus é misericordioso. Davi sabia. O que você quer, Davi? Cair na mão dos seus inimigos ou na mão de Deus? Não, eu quero cair nas mãos de Deus porque eu sei que Ele é infinitamente perdoador e misericordioso. Eu quero cair nas mãos de Deus, meus irmãos. Melhor cair nas mãos de Deus do que na mão dos homens, dos inimigos. É ou não é? Deus perdoa, irmãos, mas a espada não se apartou da casa dele não, teve conserto. Mas Deus o cuidou, Deus o zelou. Amém? Louvado seja Deus. Exatamente. Alguns foram por causa da rainha, porque naquela época... Opa, peraí, voltou? Porque naquela época, meus irmãos, alguns eunucos, eunuco é homem, tá? Presta atenção, eunuco é homem. Homens. Alguns, eles foram eunuco por causa da rainha. O rei, os serviçais da rainha, para não ter relação com a rainha, né? Para não acontecer nada, ele ia lá e cortava a parte genitária do homem. Alguns são por causa da rainha, se eu não me engano, outros é por causa do reino de Deus, e outros são eunucos de nascença. O que é eunuco de nascença? Uma criança que já nasceu sem a parte genitária, é eunuco de nascença.
Por que são eunucos por causa do reino dos céus? São pessoas que às vezes, por exemplo, a esposa abandonou, não casou mais, se tornou eunuco. Pessoas que se separaram para Deus, entendeu? Por quê? Não pode mais ter relação. Não pode ter mais relação. Então se tornaram eunuco por causa do reino de Deus. Entendeu? Alguns, a rainha, o rei mandava arrancar a parte genitária do homem para o homem não ter relação com a mulher. Amém? Entenderam, igreja? Uns são por causa da rainha, outros são eunucos de nascença e outros são eunucos por causa do reino dos céus. Quer um conselho, homens, vocês que não são casados? Se tornem eunucos para o reino dos céus. Se assim vocês não forem tentados na carne, se vocês tiverem força para resistir, porque vocês vão ser totalmente 100% na obra de Deus. Vocês vão poder ficar 100% na obra de Deus. Que nem eu sou casado, eu tenho um filho. Se eu vou fazer a obra, se eu for fazer as coisas, eu preciso primeiro organizar toda a minha família para depois eu poder ir. Amém, igreja? Amada igreja, meu celular está descarregando. Que Deus vos abençoe. Amanhã eu vou estar trazendo um ensino em nome de Jesus. Amanhã eu vou estar trazendo um ensino, tá bom? Em nome de Jesus, amanhã eu vou estar trazendo um ensino, né? Como crescer no mundo espiritual. Como crescer no mundo espiritual. Amém? Glória a Deus. Eu quero saber aqui quem já deixou o like. Se não deixou o like, deixa agora. Clica 2 vezes bem rapidinho assim na tela, ó. Clica 2 vezes bem rapidinho na tela que você vai deixar o teu like. E outra coisa, vai lá e compartilha esta live em nome de Jesus Cristo. Compartilha ela. Amém? Compartilha esta live em nome de Jesus Cristo. Amém? Hoje eu trouxe, irmãos, para vocês um testemunho. E eu creio que vai edificar muito. Vai edificar muito. Tá ao vivo, meus irmãos. Vocês só dão 2 cliques assim na tela, ó, que você já deixa o like de vocês que não deixaram, tá bom? Em nome de Jesus. Igreja, Deus abençoe em nome de Jesus. Hoje eu trouxe esse testemunho, algumas coisas da palavra de Deus, para que os irmãos possam compreender. Amém? E amanhã, se assim o Senhor permitir, eu vou estar trazendo também um ensino de crescimento espiritual. Quem quer crescer no mundo espiritual? Quem quer crescer no mundo espiritual? Amém? Amanhã eu vou estar trazendo esse ensino, vai ser tremendo. E vou estar deixando também o testemunho de como eu fui crescendo espiritualmente na graça de Deus. Também vou deixar, tá bom? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Espírito de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. E todos dizem? Deixa eu ver se tem alguém que sabe. E todos dizem? Aleluia. Sempre o mesmo horário, irmãos. Eu estou entrando no mesmo horário. Amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, igreja. Fica na paz do Senhor Jesus. Ó, compartilha essa live, hein? Tem muitas pessoas que precisam saber das coisas que acontecem no mundo espiritual. Tem muita gente que não acredita, mas quem sabe que através dessa live possa acreditar. Pega o link, compartilha nas suas redes sociais, compartilha, manda nos grupos, manda para todo mundo. Manda, meus irmãos. Porque tem muitas pessoas que precisam saber. Se elas crê, louvado seja Deus. Mas se não crê, amém também. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.